Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito ao centurião Cornélio. Essa passagem está registrada no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A Bíblia nos diz que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, aproximadamente às 3 horas da tarde, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. Aqui nós vemos um centurião, temente a Deus com toda a sua família. De contínuo ele orava a Deus, e dava esmola. Então aqui nós vemos um padrão de um homem religioso que poderia ser salvo através das suas obras, que poderia ser salvo através da sua maneira como ele servia a Deus. No entanto, ele era simplesmente religioso. Porque a salvação que foi trazida por Cristo Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. E não é pelas obras. Se fosse pelas obras, esse homem Cornélio, esse centurião, ele poderia ser justificado diante de Deus pelas suas obras. Mas a salvação do ser humano não é pelo fato do ser humano cometer pecados que ele é um pecador. Ele em si é um pecador, independente dele cometer pecado, a sua alma está em uma situação difícil diante de Deus. O seu caráter e a sua personalidade está corrompida. Se o homem não pecar, aqueles pecados que são demonstrativos, no entanto, uma natureza tendiosa dentro dele, que ele peca por pensamentos, ações e palavras. Então o homem já nasce com essa probabilidade de pecar, porque existe uma natureza pecaminosa dentro dele. O apóstolo São Paulo diz: o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, isto eu não faço, mas o mal já tenho cometido. Quem me livrará da lei desse corpo? Mas graças a Deus que me dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista Davi se expressou: em iniquidade eu fui formado. Ora, Davi estava se referindo à natureza pecaminosa. Como criança, ele já trazia a natureza pecaminosa. No entanto, há um período de inocência com respeito à criança, mas quando ela atinge a uma determinada idade, nós não sabemos se é aos 7 anos, se é aos 12 anos. Então, esta natureza dela, ela passa a ser demonstrada. E a tendência é fazer sempre aquilo que é
errado. Então nós vemos Cornélio, né, um padrão de homem religioso. E quero ser bem claro aqui, existem pessoas que se dizem ateus, que não creem em Deus, no entanto as suas obras são obras dignas de uma pessoa que poderia ser salva. Eles são caridosos, ele respeita o seu próximo, apesar dele dizer que Deus não existe. Talvez você conheça alguém, existem pessoas que são ateus, no entanto, as suas obras são obras dignas de uma pessoa perfeita, temente, vamos assim dizer, a Deus, independente dele acreditar que Deus existe. Então aí nós vemos que o problema não é pelo fato de o homem cometer pecado, mas que ele é um pecador. Por isso que ele precisa de um Salvador. E Deus não queria que Cornélio ficasse nessa ignorância espiritual. Então Deus quis esclarecer, porque viu sinceridade no coração de Cornélio. Ele tinha que ouvir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a responsabilidade é grande para a igreja. Ide por todo o mundo, foi o ide imperativo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregai o Evangelho a toda criatura, porque todos precisam ouvir as boas novas de salvação, porque eles se encontram sua ignorância espiritual. Quantas pessoas são idólatras, né? Adoram o sol, adoram a lua, né? Aí nós vemos países que adoram a barata, né? A vaca. São pessoas que estão sem ignorância espiritual. É preciso um esclarecimento, né, do verdadeiro Deus, a quem se deve adorar. Por isso que a responsabilidade é grande para com aqueles que as suas mentes foram esclarecidas para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus não queria que Cornélio ficasse na sua ignorância espiritual. Então, um anjo veio às 3 horas da tarde, quando ele estava oferecendo o seu sacrifício, e ele mandou procurar Pedro. Ele te dirá o que deve fazer. Mas antes disso, Pedro, ele era judeu. Cornélio aqui, ele era gentio. Então, a salvação veio para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Mas primeiro a salvação veio para os judeus. Jesus era judeu. O judeu foi um povo que Deus escolheu para que fosse um referencial para as outras nações. Então Israel tinha por obrigação de transmitir os feitos do Senhor, porque eles tiveram uma experiência profunda, né? Deus livrou com um braço forte, com um braço poderoso, ali do Egito, deu as leis de 10 mandamentos a ele. Então ele passou a ser uma nação exclusiva de Deus para propagar os feitos do Senhor para as outras nações. Então Israel tinha por obrigação, primeiro, aceitar Jesus como o Messias. Foi isso que Jesus disse: veio para o que era seu, João disse, veio para o que era seu, judeu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Em Abraão, quando ele ofereceu seu filho em sacrifício, o evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Então, por aquele ato de obediência, Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Então o evangelho foi pregado primeiro a Abraão, mostrando que através do sacrifício de Jesus Cristo, que foi substituído ali pelo seu filho que ele ia oferecer, então Deus providenciou um cordeiro substituto, e aquele cordeiro já foi o cordeiro de Deus que viria ao mundo para se oferecer na cruz do Calvário e salvar a todos aqueles que o aceitassem. Então, Cornélio não iria, ou seja, Pedro não iria aceitar de imediato um gentio ser salvo. Por isso que Deus preparou logo Pedro em uma visão. Ele tem um êxtase e ele viu que um lençol descia do céu em 4 partes, tinha todos os tipos de animais que, pela lei, né, pela lei dos judeus, não poderiam comer aqueles animais porque eram impuros.
Mas ele ouviu uma voz que dizia: mata e come. E ele disse: jamais irei comer, porque nunca colocou coisa imunda na minha boca. E ela vai por 3 vezes, mas diz para ele: não chame imundo aquilo que Deus o santificou. É claro, Jesus estava se referindo ao gentio, que era como animais, né, impuro para o judeu, mas Deus já tinha santificado também aqueles gentios também, né, eles também iriam ser beneficiados pela salvação. Então preparou primeiro a Pedro, e quando Pedro estava pensando nisso, vieram os mensageiros e realmente contaram para Pedro o que tinha acontecido, e ele foi. Chegando na casa de Cornélio, toda a família estava reunida para ouvir o que Cornélio tinha para dizer. E nós vemos no versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E nós vemos isto no versículo 43, Pedro diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem recebam o perdão dos pecados pelo seu nome. Então Pedro começou a pregar, né, a falar de quem era Jesus, com a finalidade que ele veio a este mundo. E quando Pedro estava pregando ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele como um dia de Pentecoste. Houve um sinal físico evidente. Eles começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus passou a habitar automaticamente. Quando uma pessoa se arrepende, o Espírito Santo passa a habitar. Mas também, eles também foram revestidos do poder de Deus, batizados com o Espírito Santo. Houve um sinal, começaram a falar em língua e a glorificar a Deus. Então, estava comprovado pelos apóstolos que os gentios também deveria ser salvo, e a casa de Cornélio foi toda salva. Então, que esta breve reflexão, você que está me ouvindo neste momento, o homem jamais poderá ser salvo pelas suas obras, por mais boa que ela seja, porque a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem das obras para que eu me glorio. É um ato da graça e da misericórdia de Deus. Todos os homens, por mais bons que ele aparente ser, caridoso que ele seja, jamais as obras dele podem justificá-lo, podem garantir a salvação da sua alma. Apenas para memória. Tem que ter uma experiência com Jesus, tem que aceitar o evangelho da graça, tem que aceitar como o único meio e método pelo qual Deus estabeleceu, foi através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você que esteja me escutando agora é um religioso, foi ensinado dessa maneira, mas foi ensinado errado. Jesus ensinou certo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrai descanso para as vossas almas. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a Bíblia que diz também: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual o homem o invoque e possa ser salvo, exclusivamente através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela orienta a todos os homens que não existe salvação
fora de Cristo. Só Jesus é quem pode salvar o homem, justificar o homem, e todos aqueles que vão a Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo o purifica de todo o pecado. E quando ele justifica este homem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Talvez você seja um religioso, mas a Bíblia tem a Bíblia orienta você o que você precisa fazer para ser salvo. Você precisa acreditar, aceitar o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e confessá-lo a Ele, né? Que você é um pecador. Independente de aparentemente você dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, mas você, por natureza, é um pecador. Tem uma natureza dentro de você. A sua alma, ela foi manchada pelo pecado, né? Quando Adão pecou ali, foi simplesmente um ato de desobediência. Então ele foi afastado da presença de Deus, porque a consciência dele começou a acusá-lo que ele tinha desobedecido a Deus, comendo do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a consciência deles os acusou. Ele passou a ser um pecador e não poderia mais ter comunhão com Deus todas as tardes quando Deus vinha e falava com ele. Tinha que ser resolvido o seu problema, um problema na sua alma, no seu espírito. E o único meio de Deus restaurar essa imagem, esse caráter do homem que foi corrompido é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do novo nascimento. Então, tenha um encontro com Jesus. Aceite Jesus como Salvador e Senhor da sua vida.